Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar um assunto bem intrigante. Vamos falar dos Nefilins, um mundo onde o divino e o terreno se encontram. Uma história antiga que ecoa através dos tempos. Hoje vamos desvendar os mistérios dos anjos e dos Nefilins. Quem são os anjos? Vamos abordar esse assunto nas tradições religiosas. Considerados mensageiros divinos, os anjos têm sido parte de inúmeras culturas. Mas quem são eles realmente? A origem dos Nefilins. Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 6, 1, 4. Vamos ver o que está escrito. Segundo as escrituras sagradas, estão escritos: os filhos de Deus se unem. Interessante, né? A história dos Nefilins no contexto bíblico é fascinante e misteriosa. Segundo a Bíblia, os Nefilins aparecem em duas passagens principais. Pessoal, eu vou deixar as passagens na tela em ordem para que vocês busquem aí na Bíblia de vocês. Pesquisem. Gênesis 6, 4. Essa passagem descreve os Nefilins como o resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos gerados por essa união eram valentes, homens de renome na antiguidade. A identidade dos filhos de Deus é debatida com algumas interpretações sugerindo que poderiam ser anjos caídos ou homens de linhagem piedosa. O capítulo 6 de Gênesis descreve a corrupção generalizada da humanidade. Os Nefilins, como seres poderosos e violentos, podem ter contribuído para essa corrupção. Os Nefilins eram os filhos nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas, e que sua presença na Terra foi uma das razões para o dilúvio. Outra interpretação sugere que os Nefilins eram simplesmente descendentes de poderosos reis pré-diluvianos, conhecidos como filhos dos deuses. Pessoal, abra a Bíblia de vocês e vejam em Números 13:33. Nessa referência, os espias enviados por Moisés para explorar Canaã relatam ter visto os Nefilins, descritos como gigantes na terra. Ele se refere aos descendentes de Enac, que são relacionados aos Nefilins, e dizem que se sentiram como gafanhotos perto deles. Então, pessoal, pode ter duas opções aí dentro dos estudos das escrituras. Os estudiosos ainda não conseguiram uma resposta ainda certa para definir quem são os Nefilins, se eles eram anjos mesmos que habitaram aqui na Terra e tiveram filhos com mulheres, né? Não tem essa possibilidade ainda de ser um fato concreto. Então, pessoal, além deles serem seres assexuados, eles também são seres incorpóreos. E essa passagem está lá, Mateus 22:30, Marcos 12:25, que afirma que os anjos são seres incorpóreos assexuados. Confiram na Bíblia de vocês. Então, pessoal, nos restam outras duas possibilidades de interpretação. A primeira diz que os Nefilins eram os descendentes que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, que era piedosa e temente ao Senhor, os filhos de Deus, e a linhagem de Caim, que vivia em rebelião contra Deus. Nesse caso, a expressão filha dos homens pode estar denotada a descendência humana, que em sua natureza caída é também descendência espiritual de Satanás. Está escrito lá em Gênesis 3:15. Nesse sentido perverso e pecaminoso de inimizade contra Deus, homens e demônios se relacionam. Também está escrito lá em Deuteronômios 32:17. E sobre esse aspecto, os Nefilins podem ser chamados de pessoas demoníacas. A interpretação mais aceita, que é
E os nefilins eram seres humanos de grande estatura, mas não necessariamente sobrenaturais. Eles eram conhecidos por sua maldade e conduta, sendo chamados de homens caídos por suas ações. Portanto, os nefilins não são mais uma presença na Terra, pois a Bíblia afirma que eles morreram no dilúvio. A sua história permanece como um enigma antigo, envolto em mistérios e interpretações diversas. Além disso, a Bíblia claramente afirma que os anjos são seres incorpóreos, assexuados, que está lá em Mateus 22:30, Marcos 12:25. Então, pessoal, as interpretações variam amplamente. Alguns estudiosos veem os nefilins como gigantes literais, enquanto outros os consideram figuras simbólicas de pessoas poderosas e tirânicas. A ideia de que os nefilins não eram totalmente humanos, mas sim o produto de anjos caídos e mulheres humanas, é uma interpretação que vem de tradições judaicas antigas e textos apócrifos, como o livro de Enoque. Mas essa visão não é universalmente aceita e é considerada mais lendária do que bíblica. A história dos nefilins é envolta em mistérios e continua a ser um tópico de debate e especulação entre os teólogos e estudiosos da Bíblia até hoje. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.